A gente muda de assunto agora e fala sobre as invasões do MST. Na Bahia, produtores rurais decidiram agir por conta própria contra as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na última sexta-feira, um acampamento onde estavam 150 militantes foi desmontado por produtores na fazenda Limoeiro, no município de Jacobina. O confronto com o MST foi mediado pela polícia. Já nesta terça-feira, os Sem Terra desocuparam uma das fazendas da empresa Suzano, que havia sido invadida no município de Mucuri. A saída ocorreu de forma pacífica e cerca de 80 famílias que estavam no local foram para um assentamento que fica perto da propriedade. Outras 2 áreas da empresa Suzano, na região, que também foram invadidas pelo grupo, seguem ocupadas. Alan Gani. O MST é um movimento que pratica o terror no campo. E é muito difícil para esses produtores rurais, porque quando eles acionam a polícia, o que acontece? O MST pega as mulheres e as crianças, colocam no colo para dali se vitimizar, utilizando as crianças com estudos. Qualquer pessoa que já teve uma fazenda invadida e que chamou a polícia vai verificar que o que eu estou falando é absoluta verdade. Então é bastante complicado. E quando há esta falência aí do Estado, né, tentando mediar esses conflitos, acontecem esses conflitos diretos entre produtores e o MST. Ainda bem que aqui em São Paulo a ação foi bastante enérgica. E como eu já disse, o MST não só destrói a renda, o emprego, né, mas ele destrói também pesquisas. Quer dizer, a pesquisa da Embrapa foram 15 anos de pesquisa. Isso não tem valor. Como é que eu mensuro isso? Eu nem consigo mensurar isso em termos monetários. Quer dizer, é uma destruição de uma atividade científica. Qual que foi o prejuízo disso para a sociedade? E é curioso como o discurso do MST também, para poder fazer essas invasões, para poder justificar essas invasões, vai mudando. Como já não cola muito terras improdutivas, agora é por questão de agrotóxico, de mudança climática, mas a população não é boa. É um movimento ilegal, não tem CNPJ, pratica o terror no campo, destrói a atividade econômica e a atividade científica. E você, Mota, que achou dessa reação dos produtores? Eu acho que quando um direito fundamental nosso é ameaçado, nós temos o direito e, em alguns casos, a obrigação de nos defender, né? Eu acho que, pegando uma carona no que o Alan falou, eu acho que a coisa mais preciosa que movimentos como esse, que eu não classifico de movimentos políticos, né? A palavra mais adequada para esses grupos, eu não me sinto confortável de usar agora, porque é uma palavra muito vulgarizada, muito banalizada aqui no Brasil. Então eu não vou fazer o jogo dessa turma. Mas tem uma palavrinha que descreve muito bem essa atividade de arregimentar pessoas ingênuas, crianças, mulheres, e levá-las para atividades de depredação, de destruição da propriedade alheia. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que a coisa mais preciosa que é destruída por esse tipo de atividade, quando se tolera esse tipo de atividade, é uma coisa chamada segurança jurídica, né? Que é aquela certeza que você tem de que um direito seu não vai ser violado, né? E quando você destrói segurança jurídica, a segurança jurídica pode ser destruída de várias formas. Pode ser destruída, por exemplo, por uma invasão de um grupo de sem terra, né? Uma frase bonita que, se a gente analisar, nada fica de pé. Também pode ser destruída a segurança jurídica por uma declaração de uma autoridade do governo, dizendo que, olha, eu vou fazer assim mesmo e os incomodados que se mudem, né? E aí os incomodados somos nós. Então isso, Brown, faz parte de um panorama. Se a gente lembrar, eu acho que são 7 os pecados capitais, não é isso? Eu tenho certeza que o Pavinato sabe aí de cor, mas 7. Se a gente pensar nos ultimamente pecados... eu já contei mais, viu, Mota? Já descobri alguns aí no meio do caminho. E já exerceu... O novo governo já criou mais 6, são 13. É isso que eu ia dizer.
se a gente pegar os pecados capitais do pensamento esquerdista, da ideologia esquerdista, eu fico a sugestão, Brown, vamos fazer uma cartela de bingo e toda vez que um direito desse for violado, a gente marca um xizinho, vamos ver quantos programas a gente vai levar para completar a cartela. Diga, Zé. Olha, eu disse ontem aqui que fiquei otimista ao ver a reação desta vez contra estas invasões, esta agressão à propriedade privada, né? Isso foi ontem. Hoje eu já trago resultados bem eficientes sobre esta reação. Primeiro, assim, devo dizer que eu conversei com alguns parlamentares e eles dizem que os parlamentares perderam aquele medo de não ser bem entendido e acabar não tendo votos com ações dessa natureza. E agora eles veem que a população está entendendo a gravidade da situação. Então, em primeiro lugar, o deputado Tenente Coronel Zucco, ele é do Republicano do Rio Grande do Sul, protocolou um pedido de CPI contra o MST. Esta CPI vai investigar quem são os financiadores, quem são os incentivadores e identificar cada um desses que tem como hábito invadir propriedade privada, achando ou tendo certeza que é crime e mesmo assim assumindo a responsabilidade. E aí a CPI vai propor também que quem invada uma propriedade privada, ele fica definitivamente inviabilizado para qualquer tipo de progressão ou de ação social no governo. Nada de Bolsa Família, ajuda não sei o quê, fica inviabilizado. Invadiu terra, é identificado, fica inviabilizado. Além, evidentemente, da parte penal, da parte legal. Então, esta é uma ação, né? CPI. A segunda, me disse o deputado Alberto Fraga agora há pouco. Alberto Fraga é daqui do Distrito Federal. Ele diz que o PP fez uma reunião e o convocou para colocar em votação com prioridade total, talvez com urgência, o projeto que regulamenta o crime de terrorismo no Brasil e incluindo o MST, ou seja, a invasão de propriedades privadas, e isso seria incluído como crime de terrorismo. E por último, um terceiro projeto que visa aumentar as penas que são consideradas brandas demais para invasão de terras públicas. Então, há uma grande reação pública. A frente parlamentar, que se chama a bancada ruralista, né? A frente parlamentar em defesa da agropecuária, fez uma reunião e discutiu longamente reação a esse tipo de procedimento que era comum e que agora ninguém mais aceita. Então, diante do que eu narrei ontem no Congresso e trago aqui agora ações concretas tomadas hoje, e alguns até disseram, alguns deputados disseram que ouviram aqui os nossos comentários e se inspiraram exatamente na reação. E aí haverá uma ação exatamente porque houve uma mudança de mentalidade. Esta mudança de mentalidade que leva, inclusive, os fazendeiros, o cidadão comum, a tomar partido do dono da propriedade e expulsar o MST. Então, esta é uma nova realidade, viu? Tiago Pavinato, diga, Pavi. Parabéns, né? Não deveria ser assim, mas parabéns, legítima defesa. Teve um crime contra fazendeiros e os fazendeiros reagiram a isso. Desocuparam 2 fazendas e hoje, à tarde, né, mais uma foi deixada pelos próprios bandidos do MST. Bom, o que me assusta nisso tudo é a passividade do Estado da Bahia. Porque eu repito aqui, não me canso de dizer, por que é que o secretário de Segurança Pública da Bahia não está preso, a exemplo do Anderson Torres, de Brasília. Por que é que o governador da Bahia, que é do PT, não está afastado. O governador do Distrito Federal está afastado até hoje. Por que é que não se decreta a intervenção do governo federal na Bahia? Afinal de contas,
Eu estou falando do mesmo buquê de crimes no dia 8 de janeiro e no sul da Bahia. São os mesmos tipos penais. É o mesmo tratamento penal. São quase mesmíssimos, idênticos os artigos do Código Penal, mas lá não. Lá vale o deboísmo. Os sem terra estão saindo lá, estão indo embora. Nada acontece. Estão lá com a arma do crime na mão, fumegando, que é a situação de flagrância do crime, e nada acontece. Eles são intocáveis. A eles não se aplica a lei? Onde é que está a autoridade brasileira? Hoje, eu vi na Folha de São Paulo que o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber foram para a Colmeia. Eles iam para Papuda também, mas desistiram. Lá na Colmeia falaram com algumas detentas. Segundo a Folha de São Paulo, eles explicaram para elas o seguinte: olha, vocês estão presas e as condutas de vocês serão individualizadas. Esse foi o verbo que o jornal Folha de São Paulo usou. Como o Alexandre de Moraes não dá entrevista pra gente, eu me atenho à notícia dada por quem ele dá entrevista. Então a Folha de São Paulo usou esse verbo, o verbo ser no futuro. Serão, na terceira pessoa do plural, futuro, serão. Ou seja, se as condutas individuais não foram individualizadas, não poderia haver prisão preventiva. Mais ainda, sem a audiência de custódia no modelo da lei, não poderia ter havido a conversão da preventiva. Mais ainda, sem a individualização de conduta das pessoas do 8 de janeiro, sequer poderia haver denúncia do PGR, da Procuradoria-Geral da República. Agora eu olho o sem terra lá cometendo a mesma sorte, o mesmo número de crimes e nada acontece. E aqui sequer poderia ter havido denúncia sem a individualização da conduta. 751 pessoas ainda estão presas. 655 foram colocadas em liberdade provisória. Exagerada, mas colocadas. Ou seja, somando, 1.406 pessoas foram denunciadas pelo PGR. Se eu for me ater ao verbo usado pela Folha, pessoas que terão a sua conduta individual, a sua conduta criminal individualizada, elas não poderiam ter sido sequer denunciadas. Sim. Então eu tenho aqui o STF mantendo presas pessoas sem conduta individualizada, a PGR tendo denunciado essas pessoas. O que é isso? É crime de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019. O judiciário comete os crimes do artigo 9º e 20 ao manter essas prisões, e a PGR cometeu o crime dos artigos 27 e 30 a denunciar essas pessoas.